Fala pessoal, como vocês estão? Eu estou aqui com mais uma leve e pequena palavra para vocês. Uma palavra que não vai ser muito extensa, vai ser um pouco curta, mas que falou muito no meu coração. Estudando o capítulo 4 do livro de Tiago, eu vi Deus falando muito claramente comigo referente a um dos versículos que fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A última ministração que eu fiz aqui para vocês, fiz aqui na igreja e também gravei para vocês, foi referente a gente alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne. E muitas das vezes o inimigo ele vem para querer nos oprimir, ele vem para querer meio que pegar a gente e fazer a gente cair, fazer a gente errar. Porém, quando nós estamos fortalecidos no Espírito Santo, a nossa carne fica fraca e assim a gente consegue vencer, consegue resistir o diabo. E fica a pergunta: como nós jovens, hoje, em meio a esse mundo tão escuro, a esse mundo tão sujo, tão cheio de podridão e de trevas, nós vamos permanecer em santidade? Porque às vezes a gente tá no celular, tá assistindo um vídeo, simplesmente aparece um vídeo com conteúdo totalmente errado, e sendo que você nem procurou isso, simplesmente só apareceu pra você e você fica: nossa, meu Deus do céu, eu não acredito. Já aconteceu comigo algumas vezes, mas sabe o que eu entendi? Que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, por mais que o diabo venha lançar algumas setas e algumas coisas, se nós estamos cheios e firmados do Espírito, nós não vamos dar liberdade a ele, nós não vamos dar legalidade a ele, porque o nosso coração vai estar incendiado pela chama do Espírito Santo. Então nós temos que entender que quando nós nos fortalecemos do Senhor, nós estamos alimentando o nosso espírito, cara, a nossa carne se enfraquece. Então o diabo pode colocar várias coisas, a gente não vai cair, não vai errar. Porém, é como eu disse, nós temos que alimentar o nosso espírito. Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, a nossa carne vai ficar forte. E assim vamos dar liberdade e legalidade para o inimigo poder nos derrubar. Algo que eu acho muito forte ao pensar de José é que quando a mulher de Potifar veio tentá-lo, ela não veio só uma vez e ele fugiu. Ela vinha todos os dias tentar ele. E por ele estar cheio do Espírito, ele vencia. Mas imagina se chega um ponto que ele fala: não, simplesmente eu vou me entregar e vou ficar com essa mulher. Cara, ele teria errado feio. Só que todos os dias ele resistia e falava: como eu posso errar com Potifar, o Senhor que trouxe ele para casa dele para ele poder servir lá, e como que eu posso errar com o meu Deus? Então nós temos que começar a ter esse mesmo pensamento de José e resistir ao diabo. E sair fora dessas coisas erradas, porque muitas das vezes nós achamos que somos fortes o suficiente para vencer, e o Espírito Santo nos dá força, mas há certos momentos que nós temos que sair fora. Viu que tem alguma coisa errada ali? Cara, sai fora, não fica na varanda. Um exemplo é Davi. Davi estava descansando em tempo de guerra, era para ele estar guerreando. O que ele fez? Ele caiu com a mulher de Urias, Batseba. Ele foi, se envolveu com ela. Ele não era para ele ter feito isso se ele estivesse na guerra. Então, o que nós temos que estar fazendo nesse momento é não dar legalidade ao diabo, não ficar parados, não ficar moscando. O diabo quer que a gente fique moscando para dar uma rasteira na gente. A gente não pode fazer isso. A gente tem que estar fortalecido, tem que estar cheio do Espírito Santo ao nível que, se o diabo vir, a gente vai resistir ele e ele vai fugir da gente. E se pintar a tentação, a gente vai sair fora, porque nós queremos somente a presença de Deus e não o que o mundo tem a nos oferecer. Porque o que o mundo tem a oferecer é nada, é como se fosse esterco, assim como Paulo dizia. Eu considero tudo como esterco diante da presença de Deus. Essas coisas são como lixo, são como nada, não servem para mim, porque Deus é o que nós precisamos, é tudo o que nós temos. E esse capítulo de Tiago, ele não para por aí. Tem umas citações que ele faz que eu achei muito interessante, porque eu até ministrei na minha última palavra, que pecado não é só essa área sexual, não é só mentira, não é só roubo, mas também a área da inveja, essa área da inveja, do orgulho, que pega muito. E em Tiago 4 fala que nós temos que vigiar muito a nossa língua, o que nós vamos falar, porque nós sabemos que pessoas invejosas têm a tendência de sair fazendo fofocas, e isso daí é algo totalmente errado. E em Tiago 4 fala que a língua, por mais que é um músculo pequeno, ela pode gerar um grande estrago. É como se você colocasse fogo numa floresta, e a floresta é incendiada por completo. É o que a nossa língua pode fazer. Então é algo de se pensar também, que nós precisamos tomar muito cuidado em nosso coração. Porque se nós estamos vendo o irmão conquistando algo, como está o nosso coração? Será que o nosso coração está se enchendo de alegria e de amor? Ou nós estamos olhando e sentindo uma leve dorzinha por não estar conseguindo conquistar aquilo? Ou por ver o nosso irmão crescendo mais do que nós?
nós temos que começar a refletir e pensar nisso, cara, e não deixar o inimigo nos agir em nossas vidas. Porque se nós vemos o irmão crescendo, é questão de tempo. Se a gente sentir inveja dessa pessoa, a gente sai falando: ah lá, conseguiu aquele negócio, como será que conseguiu? Ah, sei lá, acho que esse negócio não é certo não. E vai falando essas coisas para querer diminuir a pessoa, sendo que Jesus não nos chama para fazer isso. Jesus nos chama para a gente levar o amor dele e, cara, liberar palavras de bênçãos. A nossa boca tem um poder muito grande de abençoar, mas também de amaldiçoar. Então, a partir do momento que você começa a agir de forma errada com a sua boca, com o seu falar, você vai trazer maldição para sua casa e para sua família. A morte e a vida estão no poder da nossa língua, das nossas palavras. Então, se a gente declarar palavras de bênçãos, cara, meu Deus, isso vai vir sobre nossas vidas e vamos abençoar os outros. Mas se a gente lançar palavras de maldição sobre as pessoas, sem a gente perceber, vai vir sobre nós também. Isso vai vir sobre nós. Porque se aquela pessoa for cheia do Espírito Santo e estiver blindada, se prepara, porque as palavras vão vir sobre você. E quem vai sofrer é você. Porque você lançou maldição e recebeu ela de volta. É como se fosse o bruxo caindo no próprio feitiço que lançou. É tipo isso. Então nós temos que vigiar muito o nosso coração e fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo para ele fugir de nós. E, cara, guardar a nossa boca, guardar a nossa língua, liberar palavras de bênçãos, liberar que você é mais que vencedor, mais que vencedora, liberar palavras de bênção sobre o irmão que está ao seu lado, porque não há coisa melhor do que nós vivermos em união, vivermos em amor e cumprindo o que Deus pede para nós, que é pregar a sua palavra e amar ao próximo assim como ele nos amou. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Eu abordei mais de uma área nesse vídeo curto, uma palavra simples, mas eu creio que ela tocou muito no seu coração. Que a partir de hoje nós possamos liberar palavras de bênçãos. Ao acordar, declare bênçãos sobre a sua vida. Viu o irmão conquistando algo? Cara, dê glória a Deus e libere bênçãos sobre a vida desse irmão, que é o que o Senhor chamou você para fazer. E também aquela área de nós fugirmos da tentação e resistirmos ao diabo. Isso é muito importante, é o que nós, jovens cristãos, e até você que é um adulto que está assistindo esse vídeo, precisa fazer, para que assim a gente possa andar em santidade, em graça e em vitória na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele quer nos usar, Ele quer nos fortalecer e nos abençoar, mas também depende do nosso coração e do nosso posicionamento. Que a partir de hoje possamos nos posicionar a cada dia mais na presença do Senhor. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tamo junto.